Graça e paz, queridos irmãos. Amém. Com grande alegria que estamos em mais um domingo, o dia do Senhor, reunidos para glorificar o nome do nosso bondoso Deus, prestar a Ele esse culto. Que maravilha de fazermos isso livremente e nos achegarmos ao trono da graça do Senhor. Esta feita, meus queridos, eu quero convidá-los para abrirmos a palavra do nosso Deus no livro de Apocalipse, mais uma vez. Essa é a última carta do capítulo 2, texto que se encontra dos versículos 18 a 29. Apocalipse, capítulo 2, do versículo 18 ao versículo 29. Os irmãos encontraram? Então, leiamos com atenção a palavra de Deus. Eu peço que vocês mantenham suas Bíblias abertas em todo o tempo para verificarmos o que a palavra do nosso Deus diz e nos ensina. Diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as últimas obras mais numerosas do que a primeira. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher, Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Não porei outra carga sobre vocês. Não somente conservem o que vocês têm até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade de meu Pai, e eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Oremos. Ó Deus bendito, glorioso, Tu, ó Deus que reinas, que governas o universo com Tua poderosa mão. A Ti, ó Pai, nós clamamos, ajuda-nos a compreender as riquezas do Teu ensino, a glória da Tua palavra, que nos é revelada, que nos é dada com amor. Ó Pai, ajuda-me a pregar com fidelidade, não me permita falar coisas que não convêm, mas ajuda-me, ó Deus, a ensinar as Tuas palavras benditas com fidelidade e com temor, para que o Teu povo seja edificado. Ministra, Pai, a Tua palavra em nossos corações, no meu primeiro e no da Tua igreja aqui reunida também, ó Pai, para que juntos caminhemos para a Tua glória, te servindo, moldando a nossa vida, o nosso caráter a Ti, ó Deus, a cada dia. Te peço que o Teu Santo Espírito nos ajude, porque por nós mesmos somos incapazes de entender a Tua palavra. Mas se o Senhor estiver conosco, assim entenderemos, porque é da Tua vontade. Ó Senhor, em nome de Jesus, nós oramos, te agradecemos desde já pela bênção da Tua palavra. Amém. O título dessa mensagem, irmãos, é Sob o olhar atento do Senhor. É assim que se encontra a Igreja de Deus reunida. As cartas às 7 igrejas de Apocalipse, nós estamos agora na 4ª carta, no capítulo 3, estarão as outras 3 cartas. Elas nos revelam muitas coisas, irmãos, coisas importantes que nós devemos atentar. A primeira delas
é como anda a saúde da igreja de Cristo espalhada por toda a terra. Sendo tão grande a igreja do Senhor, isto é, o seu corpo, não há uma uniformidade quanto à saúde da igreja, como um todo. Em alguns lugares ela está mais firme, mesmo que quando aqueles irmãos ali passam por severas provações. Já em outros, ela pode estar anêmica, sem vigor, fraca, mesmo que aqueles membros estejam vivendo uma vida confortável, sem perseguição nenhuma. Aqui no livro de Apocalipse, as igrejas elas não são simplesmente classificadas como igrejas santas ou igrejas profanas. Há uma gama de possibilidades quanto à saúde espiritual de cada igreja espalhada por toda a terra, que juntas formam o corpo de Cristo. Por exemplo, algumas das 7 igrejas elas só recebem elogios. Isso não significa que aquela igreja é uma igreja perfeita, que não hajam pecados a serem corrigidos. Mas sim que elas têm se comportado de modo fiel ao Evangelho, fiel a Cristo, perseverante nos ensinos do Senhor. Não tem esmorecido na sua luta. Outras das igrejas, como nós veremos aqui, só recebem críticas. Isso não significa dizer que elas já chegaram ao ponto de morte, deixaram de ser igreja, apesar de estarem, infelizmente, caminhando a esse rumo. Isso não significa que ali não haviam crentes quando essas igrejas não recebem elogios. Mas isso é porque elas não estão seguindo conforme a carreira proposta pelo Senhor. Ainda há outras igrejas, há outras cartas às igrejas, e a gente sabe que elas representam o corpo de Cristo espalhado por toda a terra. Outras igrejas recebem elogios e críticas por terem testemunho de ser fiel em alguns pontos, de estarem guardando firmes o ensino de Cristo em algumas áreas, mas falhar em outras. O que nos cabe quando nós mergulhamos nesses textos tão benditos que revelam para nós com clareza a situação do corpo de Cristo espalhado pela terra, o que nos cabe é, pelo relato bíblico, analisar aquilo que o Senhor aprova e aquilo que o Senhor reprova. E assim, mediante essa análise, nós nos moldarmos ao que Deus requer de nós. Ou seja, abandonarmos aquilo que Ele reprova e cada vez mais praticarmos, nos aproximarmos daquilo que o Senhor aprova. Essa é a primeira coisa que as cartas revelam. A segunda coisa que as 7 cartas nos revelam é como o diabo, através do mundo caído, ele odeia a igreja. É como o diabo, através do seu sistema bestial, que está espalhado pela terra, ele cria estratégias para corromper a saúde da igreja, orquestrando todo tipo de mal, segundo o seu sistema maligno. Para quê? Com qual intuito? Seduzir, enganar, profanar, enredar o povo de Deus, capturá-los num erro. Nós sabemos, irmãos, que o mundo jaz no maligno. A Escritura nos afirma e nos alerta o tempo todo para termos cuidado, para estarmos atentos, vigilantes. E assim, o príncipe do mal, ele usa os seus filhos terríveis para organizar diversos tipos de males contra a igreja, com o único intuito de fazer o povo de Deus cair no laço do passarinheiro. Com o intuito de fazer o povo de Deus cair em transgressão e abandonar os caminhos santos do Senhor. Não acho que conosco vai ser diferente. O diabo está aí de redor, procurando aquele para tragar. Então nós vemos aqui nessas cartas como se multiplicam, por exemplo, os falsos profetas que tentam induzir a igreja ao erro. E eles se infiltram de forma diabólica, sorrateira, no corpo de Cristo, para levar a igreja de Deus a pecar. Mas isso não é o único método. O diabo também age por meio da violência, por meio do sistema bestial, maligno, fazendo com que a igreja de Cristo, em muitos lugares, seja severamente perseguida, como ainda é hoje, como tem sido hoje. Muitos dos nossos irmãos sendo presos, assassinados, maltratados. Nós ainda podemos observar como, através de promessas de conforto, o diabo ameaça a igreja. Não pela força, mas oferecendo a ela conforto que faz brilhar os olhos, que faz os crentes perder a visão da eternidade com o Senhor e olhar aqui para a terra e pensar, quem sabe o meu céu não pode ser aqui?
Então o diabo ele faz isso. Ele cria falsas igrejas, que na verdade são sinagogas de Satanás. São muitas as estratégias da velha serpente. Heresias, mentiras, perseguições, promessas de conforto, luxo, imoralidade, riqueza. Ele faz de tudo para tentar corromper o povo de Deus. Não é evidente, irmãos, que nós devemos estar atentos a tudo isso. Vigilantes, como o Senhor nos ensina, firmes no Senhor e nas suas promessas, de que Ele tem os melhores caminhos e que os seus ensinos são os melhores. Nós devemos estar atentos. Mas a terceira coisa que nós aprendemos nessas 7 cartas é como o Senhor tem os seus olhos atentos sobre os seus. Como estamos constantemente sob o olhar do nosso pastor, do verdadeiro rei do universo, do verdadeiro Senhor de tudo e de todos. Em todas essas coisas, em todas as igrejas, quando nós lemos aqui, nós vemos uma expressão sair da boca de Cristo como uma ordem para que João escreva. Ele diz assim, eu conheço. Se você abrir as 7 cartas, todas elas terá essa expressão. Eu conheço o lugar onde você está, eu conheço as suas obras, eu conheço. É isso que Cristo diz. Isso significa que os seus olhos estão atentos sobre a sua igreja, na sua igreja. A sua palavra nos ensina que ele anda no meio dos castiçais de ouro, isto é, as suas igrejas, aquelas que foram chamadas para ser luz no mundo. E assim como verdadeiro rei que ele é, o rei supremo, ele exerce o domínio absoluto sobre tudo e sobre todos, sobre a sua igreja. E ele conhece todas as coisas. Conhece os nossos erros, conhece os nossos acertos, conhece as disposições dos nossos corações, conhece quem são os nossos inimigos. Ele conhece tudo porque ele é verdadeiramente rei. E sendo rei, ele tem domínio sobre tudo. Mas também, irmãos, como Senhor que ele é, ele requer de nós, dos seus súditos, dos seus servos, fidelidade, atenção e obediência aos seus ensinos, para que a gente se torne verdadeiros vencedores, para que nos tornemos verdadeiros vencedores. E como pastor que ele também é, o sumo pastor, o pastor, aquele que é o verdadeiro dono das ovelhas, ele mesmo as conduz pelo caminho. Ainda que seja necessário usar o seu cajado, o seu bastão, ele é aquele que conduz as suas ovelhas para que nenhuma delas se perca, para que nenhuma delas seja enredada. Ou como está no Salmo 91:3, pois ele livra você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Aqui, na igreja, essa igreja que se encontra na cidade de Tiatira, não seria diferente. Assim como na nossa também não é diferente. Seus olhos estão sempre atentos. Mais que isso, nessa igreja, Jesus se apresenta como aquele que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido, a um latão poderoso, firme, com o qual ele julga o mundo. Só que essa cidade, ela tem um contexto muito curioso. Diferente das outras, Tiatira não é descrita como uma cidade onde os crentes estão sofrendo perseguição. Nós lemos esses versículos, inclusive é a maior descrição de todas as igrejas, é a de Tiatira, o maior texto, a maior carta. E nós não lemos que lá tinha uma perseguição sistêmica contra os servos de Deus. Não é informado, como nas outras igrejas, que tinham judeus maus, contrários à igreja de Cristo, denunciando o povo de Deus. Não é revelado para nós, nessa carta, nada sobre a obrigatoriedade daqueles servos, dos crentes, cultuarem ao imperador romano, ainda que aquela cidade pertencesse ao Império Romano. É interessante, a gente não lê essas coisas sobre aquela igreja. Os nossos olhos devem estar muito atentos à exortação dessa carta, irmãos, porque a grande fraqueza dessa igreja era ouvir falsos profetas. Ou melhor, era dar ouvidos a uma falsa profetisa e dar a oportunidade que ela ensinasse publicamente.
E o seu ensino estava enraizado na busca do conforto e da aceitação do mundo. Eles não estavam sofrendo perseguições, eles não estavam sofrendo calúnias, denúncias. A grande questão estava na busca por um conforto, por privilégios que, no fim das contas, são incomparavelmente menores, nada comparados ao que Deus nos dá na eternidade. Infelizmente, quando nós lemos isso que está relatado sobre a carta à igreja de Tiatira, nós nos colocamos nessa situação, porque isso parece muito a igreja atual, o estado da igreja de Cristo hoje. Principalmente onde a gente vive, não temos perseguição severa, as pessoas não têm caluniado a gente, ainda que não gostem de evangélicos, de crentes. Mas nós temos negociado o evangelho, as nossas crenças pelo conforto. E mais, a gente tem dado ouvido a homens maus, vis, que não testemunham de Cristo, para, no meio do povo de Deus, ensinar e disseminar o erro, o engano e as heresias. Esse parece ser o nosso estado. Eu te pergunto, que tipo de concessões você tem feito ao mundo? Para que você possa desfrutar de um conforto maior. Você tem dado aquele jeitinho brasileiro para que você se dê bem no trabalho e lucre com isso? Você tem tolerado coisas perversas? Você tem comungado de pecados para que você possa viver feliz e alegre nesse mundo? Tiatira, ela era a cidade menos importante dessa sete, em termos de importância política. Ainda que ela tivesse, sim, a sua importância por causa de uma rota. Ali era uma rota comercial, então, para passar para aquelas outras cidades, tinha que se passar por Tiatira para vender e para praticar o comércio. E ali também servia de base militar. Então ela tinha uma importância, mas não como as outras, que eram capitais, que eram centros verdadeiramente grandes. Como em todas as cidades, ali não seria diferente. Tinha, sim, idolatria. A idolatria dominava tudo. Tudo girava em torno da adoração dos deuses. Inclusive, ali o principal deus adorado por eles era Apolo. E Apolo era filho de Zeus na mitologia grega. Eles criam nisso. Apolo como o grande filho do rei dos deuses, que também era conhecido como o deus Sol. As pessoas veneravam Apolo ali naquela cidade. Só que o que movimentava de fato a vida daquele povo, isto é, socialmente, economicamente, religiosamente, era uma coisa muito interessante. A cidade de Tiatira era reconhecida por ter guildas comerciais. Eram espécies de associações econômicas, onde cada pessoa que tinha seu tipo de comércio, eles criavam grupos e eles interagiam entre si para prosperarem o comércio. Havia a guilda dos metalúrgicos, tinha a guilda dos artesãos de cobre, tinha a guilda dos sapateiros, a guilda dos vendedores de púrpura, dos produtores, tinha todo tipo de guilda, onde eles se juntavam, faziam associações, e isso fazia com que eles crescessem economicamente. E era assim que eles se dividiam para fortalecer a economia local, só que isso fazia com que a cidade toda girasse em torno desse contexto. Porque, automaticamente, quando alguém se associava à guilda, não era uma coisa meramente profissional. Cada guilda tinha o seu deus padroeiro que eles tinham que adorar. Essas adorações que eles faziam culminavam em festas profanas. E era lá que eles faziam os seus negócios. Comendo comidas sacrificadas aos ídolos, praticando imoralidades de todos os tipos. E o cristão, ou aquele que dissesse, eu não vou participar da guilda, porque eu não posso concordar com isso, isso é totalmente imoral e impuro, ele estava assinando o seu decreto de fracasso econômico, social. Ele era excluído. Não pela perseguição, mas simplesmente porque as pessoas não iam querer se associar a alguém que não vivesse do mesmo modo. Isso é, que não carregasse a marca que eles carregam. E que marca é essa? De pecado, de idolatria. Nada mais é do que a marca da besta. E de Tiatira sai uma personagem bíblica que a gente conhece, que possivelmente foi membro de uma dessas guildas. Está lá em Atos 16, 14. Quando Paulo estava pregando o evangelho,
É dito, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Então ela era dessa cidade. Possivelmente ela fez parte de uma dessas guildas, pelo menos antes de ser cristã, antes de ser convertida pelo Espírito Santo. Há uma grande chance dela ter feito parte da guilda dos vendedores de púrpura, uma vez que é dito claramente qual era a profissão dela. E era esse o contexto daquela cidade. Era assim que girava a vida econômica e social daquele povo. Bem, mais uma vez, o Senhor Jesus ordena que seu servo João escreva. Escreva uma carta para o anjo daquela igreja. Cada uma dessas cartas de Jesus à sua igreja, espalhada por toda a terra, nos ensina o quão nosso Deus, o quão nosso Senhor, Jesus Cristo, é zeloso. É também ensinado o quanto ele é misericordioso, o quanto ele é amoroso e justo. O nosso bom pastor está verdadeiramente preocupado com o seu povo e deseja que nós alcancemos a vitória. Saibam disso, irmãos. Cristo deseja que nós alcancemos a vitória. Ele está verdadeiramente preocupado. Ele está entre nós hoje aqui. Ele anda no meio dos castiçais. O que fica claro também é que em cada uma dessas cartas, quando é declarado uma promessa ao vencedor, é que a nossa vitória, irmãos, ela não é alcançada na eternidade. Talvez você tenha essa percepção lendo. Você pensa, a nossa vitória é lá na eternidade. Não. A nossa vitória, ela é alcançada aqui, nesse mundo caído, quando nós nos mantemos fiéis mediante o Espírito Santo. Obedecendo fielmente, perseverantemente os ensinos de Cristo. Agora, a nossa herança, o prêmio gracioso da vocação que nos foi proposta por Cristo é dado na eternidade. Mas a nossa vitória é alcançada aqui. Quando, como Cristo venceu, nós também vencemos esse mundo maligno. Não pela nossa força, mas por Ele, que nos fortalece. A vitória do crente se dá quando, mesmo em meio às lutas, às diferentes tribulações, ele permanece fiel e perseverante no Senhor. E é para isso que somos chamados, mais uma vez, nessa carta. Mais uma vez, temos aquele desenvolvimento em 7 passos. Né? O primeiro e o segundo passo é uma ordem de Cristo para que João escreva, e ele dá a sua apresentação nos moldes de uma profecia antiga. É dito, versículo 18. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Então observe a ordem. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva. Cristo direciona João para escrever ao anjo, e nós sabemos que o anjo é o pastor daquela igreja. Aquele encarregado de levar a mensagem do Senhor para o povo. Aquele encarregado de fielmente obedecer a Cristo e ensinar aquilo que está proposto pelo nosso Deus. O segundo passo é a declaração de Cristo, de como ele se apresenta àquela igreja. Nós sabemos que a forma como o Senhor se apresenta em cada uma das igrejas tem a ver com a situação da igreja. O Senhor se apresenta usando alguma característica que ele já tinha se mostrado na visão do capítulo 1 para João. E aqui está uma leve variação de como Cristo se apresenta. Quando a gente compara a apresentação de Jesus na igreja de Tiatira com as outras, você vai observar que é uma leve diferença. Nas outras igrejas, está escrito, estas coisas diz aquele que. Aí ele dá uma característica de si mesmo. Essas coisas diz aquele que anda no meio dos 7 castiçais. Que tem as 7 estrelas em sua mão. Nessa igreja acontece uma coisa diferente. Jesus se apresenta assim, estas coisas diz o Filho de Deus. Ele não usa o aquele que, ele usa estas coisas diz o Filho de Deus. Que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. É incrível, irmãos, porque Jesus se apresenta assim. Porque naquela cidade havia uma adoração sistêmica a Apolo. E Apolo era tido como filho do maior dos deuses, de Zeus, o rei dos deuses. Quando Jesus declara isso, ele está dizendo, eu sou o verdadeiro filho de Deus. Nenhum outro pode usurpar o meu lugar. E só o meu Pai
Só o Pai Celestial é o verdadeiro Deus do universo. Por isso que ele diz essas coisas. Diz o verdadeiro Filho de Deus, não Apolo, mas aquele que venceu. Ele continua dizendo, eu sou aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Jesus toma essa imagem de uma visão de Daniel, que basicamente significa, eu sou aquele que vê todas as coisas. Eu sou aquele que sonda os corações, dos quais absolutamente nada pode passar despercebido aos meus olhos. Portanto, eu sou aquele que julga retamente. E o sinal agora do seu juízo não é mais a espada, como ele usa em outra carta, mas é os seus pés semelhantes ao bronze polido. Essa liga firme com a qual ele esmaga todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Tudo isso significa que nada passa despercebido, nem a mais íntima intenção do coração dos homens, diante dos olhos de Cristo, o nosso Senhor, o verdadeiro juiz, o verdadeiro Deus, o verdadeiro Filho de Deus. O motivo de Cristo se apresentar assim fica mais claro ainda quando ele apresenta a situação daquela igreja. Mais uma vez, o cerne do problema é a intromissão de falsos profetas no meio do corpo de Cristo. Irmãos, na igreja de Éfeso ele elogia isso. Em outra igreja, ele critica aqueles que estavam permitindo os nicolaítas, aqueles que sustentam a doutrina de Balaão. Agora ele está falando a mesma coisa com aqueles que estavam tolerando Jezabel, que é a mesma coisa. Há uma repetição constante nesse ponto sobre a igreja não tolerar os falsos mestres. O que é que essa repetição significa? O que é que esse tema que fica reaparecendo nas cartas significa para nós? É que Cristo, indubitavelmente, odeia os falsos mestres e os seus ensinos. Isso significa dizer que a gente não pode dar oportunidade nenhuma para eles. A tolerância tem que ser zero e a gente tem que rejeitá-los e declarar publicamente: esses homens não são servos de Deus. Se apresentam outro evangelho, eles não são cristãos de fato. Ali não está a igreja de Cristo, senão a sinagoga de Satanás. Se alguém precisa de uma profetisa como Ellen Golden White para dizer, somos cristãos, você não é cristão, porque você está trazendo um novo evangelho. Se alguém precisa de uma mensagem vindo de um anjo, como os mormons, você não é um crente fiel. Se alguém precisa de uma revelação nova no meio do culto para pregar o evangelho, como se viesse do céu uma sabedoria nova, isso não é cristianismo, como na congregação cristã, como os testemunhas de Jeová, as testemunhas de Jeová, tantas outras seitas neopentecostais que profanam o nome de Cristo, criam um novo evangelho, um evangelho coach, um evangelho da prosperidade, coisas do tipo. Não são servos de Deus. E o Senhor está nos alertando o tempo todo. Não ature esse povo no seu meio. Não muda nada. O que Jezabel pregava era o conforto dentro da igreja. O que é que esses homens pregam hoje? É o conforto do bem-estar mental, espiritual. É o conforto de uma vida de luxo. Ou simplesmente de uma salvação por obras. Você precisa merecer. Você precisa guardar o 7º dia. Fora tantas outras heresias no meio desses ímpios. Até quando a igreja de Cristo vai tolerar esses agentes diabólicos no seu meio? O Senhor nos chama para não tolerá-los. Fora os liberais, que estão invadindo igrejas sérias, igrejas tradicionais, cheias de liberais. Então temos o 3º e 4º ponto dessa declaração de Cristo, dessa carta. É Jesus dizendo, eu conheço a igreja, e tecendo elogios, e depois disso ele vai tecer as críticas. Versículo 19, ele diz, eu conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as últimas obras mais numerosas do que a primeira. Que declaração linda, irmãos. Isso significa que ali tinha uma verdadeira igreja de Cristo. Ainda que sofrendo, ainda que padecendo por causa do erro, ali tinha um povo de Deus. Mais uma vez, as Escrituras evidenciam essa verdade clara, assim como em Provérbios 15:3, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Essa declaração de Cristo significa dizer que seus olhos estão atentos ao seu povo, seus olhos estão atentos a nós hoje. O que é que Cristo tem a dizer de você?
Ele pode dizer, como alguns membros daquela igreja, de que você era fiel, perseverante, que você servia verdadeiramente, que suas obras constantemente aumentavam no Senhor, ou ele não pode dizer isso de você? Nada passa despercebido aos olhos perscrutadores do nosso Deus, irmãos. Principalmente da igreja, que é a menina dos seus olhos. O Senhor declara que conhece a igreja e todas as suas disposições para servir. Mas uma coisa nos chama a atenção, é que antes do Senhor apresentar o erro deles, apresentar as exortações severas que ele vai fazer, ele começa elogiando, dizendo assim, eu reconheço que vocês fazem isso. Vocês têm sido fiéis nessa área, nessa e nessa outra. É incrível, porque é assim que nós fazemos com os nossos filhos e devemos fazer. Louvar, elogiar os acertos e corrigir os erros. Exatamente isso que Cristo faz conosco. Aquele povo tinha boas obras, e à medida que o tempo passava, essas obras iam também aumentando. Eles estavam se tornando cada vez mais abundantes nas suas boas obras. E é incrível como as palavras que Jesus usa para qualificar, para elogiar aquela igreja, são palavras que definem um cristão verdadeiro. Olha, eles tinham amor. Ou seja, era uma igreja que testemunhava de Cristo. Era uma igreja que cuidava dos irmãos porque eles amavam verdadeiramente. E a palavra de Deus nos diz que amar é o cumprimento da lei. Ou seja, eles cumpriam a lei de Deus, eles amavam. O Senhor, acima de tudo, amavam os seus irmãos. Alguns dos escritores do Novo Testamento vão dizer que aquele que não ama, não conheceu a Deus. Ou seja, aquele povo conhecia a Deus, eles amavam verdadeiramente. Segundo, eles tinham fé. Isto é, eles confiavam no Senhor, eles criam verdadeiramente, sem hipocrisia, no que Jesus ensinava. Eles eram verdadeiramente convertidos ao Evangelho. Terceiro, essa é uma marca muito importante que o cristão deve possuir. Eles possuíam, eles serviam. Eles eram empenhados em viver, em praticar o Evangelho, em servir. Não era um serviço subordinado, porque eles eram obrigados, mas era voluntário esse serviço. Eles exerciam a diaconia. Esse serviço provava que eles tinham fé, porque eles acreditavam verdadeiramente no que Deus ensinava, que Deus dizia, e que eles amavam, porque o serviço é uma expressão prática de amor para com os nossos irmãos, para com o corpo de Cristo. E quarto, eles se mantinham assim, eles eram perseverantes. Essa era uma característica deles, eles não vacilavam, eles não diminuíam o serviço. Pelo contrário, Jesus declara no final desses elogios que ele conhecia que as obras daquela igreja estavam se tornando cada vez mais abundantes, estavam se tornando maiores. Ou seja, havia uma praxis, eles praticavam a fé. A fé deles não era morta, não era fingida, mas era ativa, tinha propósitos. Agora observe isso com contraste. Aquela primeira igreja, a igreja de Éfeso que nós vimos. Lá eles eram ortodoxos, eles rejeitavam todos os falsos profetas, eles foram fiéis nisso. Em compensação, eles tinham perdido o primeiro amor. Essas obras não eram praticadas na igreja de Éfeso. E Jesus declara, volte agora, antes que seu candeeiro deixe de ser um candeeiro, antes que sua luz se apague e você deixe de ser igreja. Aqui em Tiatira, eles amavam fazer as boas obras. Só que ao contrário de Éfeso, eles tinham uma fraqueza na ortodoxia. Eles estavam tolerando no meio deles pessoas que ensinavam e disseminavam heresias. O que é que aprendemos com isso? Com esses contrastes? É que nós devemos ser completos na obra do Senhor. Agir, ter uma prática correta, mas também ter uma crença correta. É crer e viver. É ortodoxia, crer corretamente de forma reta, e ortopraxia, praticar de forma reta. Viver de forma reta, agir de forma santa. A boa doutrina, ela deve nos conduzir a uma fé ativa, a uma fé prática, que deve nos aproximar dos nossos irmãos em amor verdadeiro. A ponto de que a gente não suporte as práticas distorcidas que aparecem por aí em nosso meio com a capa de cristianismo, mas sem piedade. Só que Jesus não fica por aí, ele não para no elogio. Ele passa do elogio para a repreensão.
Ele elogia. Era verdadeiro aquilo que eles viviam. Em compensação, outra área estava fraca. Necessitava ser corrigida. E eu quero que você preste atenção nas imagens que são usadas por Cristo para descrever. Que o livro de Apocalipse ele é cheio de figuras, de imagens muito firmes, muito fortes. E quanto mais firme, mais forte é a imagem, significa dizer que mais dura é a realidade. E que mais firme é a repreensão. Versículo 20, Jesus diz: tenho, porém, contra você, eu já disse, essa expressão é terrível, ouvir isso do Senhor. Ouvir que Cristo está contra nós é uma área, é a pior coisa que tem, irmãos. Tenho, porém, contra você o quê? O fato de você tolerar que essa mulher, Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os seus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Então, mais uma vez, Jesus declara como se encontra a saúde daquela igreja. Agora, na sua falha, eles toleravam os hereges, eles toleravam falsos mestres, mais especificamente uma falsa mestre. A gente não deve fazer isso, não devemos recebê-los como se fossem servos do Senhor. Jesus disse que eles toleravam essa mulher. Não só como uma profetisa. Veja, Jesus disse que ela era profetisa. Ela se declara profetisa. Eles não toleravam só ela no seu meio, mas davam a oportunidade que ela ensinasse. Eu não vou nem entrar aqui na questão do ensino do pastorado feminino, que é herético, que não existe. Mas do erro deles obedecerem aos ensinos dessa mulher. Ela não era chamada assim, irmãos, porque o nome dela era de fato Jezabel, tá? Isso não é revelado para nós. Jesus usa essa figura, ao chamá-la de Jezabel, para nos trazer à memória aquele povo que Deus conhecia, a história de Acabe, o rei de Israel, que foi casado com uma mulher terrível, uma das pessoas mais perversas que a Bíblia apresenta, que é Jezabel. E o que foi que ela fez? Ela adotou, ela fez com que Israel adotasse uma idolatria sistemática a Baal, a Deus Azerá. É dito que Jezabel ela tinha a seu dispor centenas de profetas de Baal. E eles faziam o povo tropeçar em idolatria e imoralidade. Então por que Cristo usa o nome dela? Porque é exatamente isso que ela faz. A sua obra foi semelhante à de Jezabel, esposa do rei Acabe. Ela estava infiltrada na igreja, fazendo com que as pessoas cometessem idolatria e prostituições e imoralidades. O pior é que aquele povo estava aceitando esses erros. Estava obedecendo, não estavam sendo ortodoxos, não estavam confrontando ela. Ou como João ensina, não estavam pondo à prova os espíritos. E ela estava levando muitos crentes ali a pecar. Qual era o pretexto dela? De liberdade. Ela ensinava que, a gente vai ver mais adiante, eles deveriam conhecer as coisas profundas de Satanás. O que é isso? Ela dizia assim, olha, para você vencer de fato o pecado, você tem que mergulhar nele. Nós dizemos que ali está uma heresia, que ela é muito ampla, chamada de gnosticismo. Ali era o proto-gnosticismo, era o início. Que a redenção era por meio de um saber. Uma vez que eles entendiam que o corpo era mau e eles não se preocupavam com o corpo, diziam, não, você pode ir lá, experimente de tudo. E quando você experimentar, você vai ver que aquilo não vai mais fazer efeito sobre você. Olha que coisa perversa. Olha que distorção. Você vai dizer, você tem que conhecer as coisas profundas de Satanás. Afinal, como Paulo já disse, um ídolo nada é de si mesmo. Mas Paulo não disse com esse intuito. Ele distorcia a verdade. Então vão lá. Vocês têm liberdade para isso. Para que sofrer com a falta econômica? Vá lá, participe das coisas. O que importa é o coração. Né? E é muito atraente esse tipo de ensino, mas é diabólico, é maligno. É um evangelho que não tem arrependimento. É um evangelho sem renúncia. Está sendo pregado hoje em dia do mesmo jeito. Então havia uma mistura sincrética. E ela estava promovendo essa mistura. Hoje em dia essa mistura acontece de diversos modos. É uma mistura mais sincrética do que nos últimos anos a igreja
se alinhou com questões políticas dos dois lados e cada uma chafurdou mais na lama do que os outros. E ficou mais manchado ainda, uns pelo pretexto que a esquerda traz, tira o povo da pobreza, outros que a direita é um povo puro, que é verdadeiramente temente a Deus. Não há um problema em você adotar uma posição política. Obviamente o esquerdismo é antibíblico. O problema é você colocar isso no meio da igreja e achar que o nosso Messias está ali. O nosso Messias é o Deus de Israel. O seu ensino, irmãos, era semelhante ao dos nicolaítas. Mas dizia assim, é possível participar do paganismo e servir ao Senhor. É possível você concordar, afinal, tem umas coisinhas ali legais, é possível você concordar com algumas coisas e outras você tolera, aceita. Não. Nós devemos ser fiéis em tudo. O que é errado, é errado. O que é mal, é mal. E nós devemos prontamente rejeitar. Sem mistura, sincrética em nosso meio. Jesus declara que deu uma chance para o grupo participante daquela heresia se arrepender. Jesus declara, deu uma chance, mas eles não quiseram, mostrando que eram maus verdadeiramente, que nunca serviram ao Senhor. E aqui é o quinto passo, uma advertência aos rebeldes. Observe que está escrito no versículo 21 a 23. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Porém, ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Observe, eu dei tempo, mostrando como nosso Senhor é misericordioso e dá chances para nós. Eis que farei com que fique acamada, de fato, num leito, prostrada, e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependa das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Que declaração firme. Atentem para isso, porque o Senhor não está brincando. Apesar de falar da pessoa de Jezabel, a demonstração aqui é para todos os que seguem esses ensinos, para todos aqueles que negociam as verdades dentro da Igreja de Cristo. Observe, foi dada uma chance a ela para arrependimento, a metanoia, um arrependimento, uma mudança verdadeira de mente e de prática. E ela não quis. O que é que significa quando Jesus diz, já dei essa chance? Significa que alguém já tinha exortado eles. Algum servo de Deus já tinha pregado ali, provavelmente até o próprio João pode ter prego ali. E significa que aquele grupo já havia ouvido claramente do Senhor. Isso está errado, vocês precisam mudar. Esses pecados são gravíssimos. Jesus chama aqueles pecados de imoralidade, de adultério. Essa palavra imoralidade, irmãos, no original é porneian. Porneia. É daí que vem aquela expressão pornografia. Isso que o nome é uma coisa tão terrível que ela praticava. Esse adultério realizado por ela dentro da igreja ocorria em dois níveis. Era um nível espiritual da prostituição, das pessoas comungarem com outros deuses. E era um nível prático, físico, porque muitas dessas adorações, nesses templos pagãos, envolvia imoralidade sexual, prostituição cultural. Uma coisa terrível, diabólica. Uma chance tinha sido dada, mas ela tinha resistido à palavra de Deus. Então, Cristo anuncia um juízo temporal, um juízo aqui, aos modos dos juízos anunciados lá no Antigo Testamento. Lembra quando a nação de Israel desobedecia a Deus? Deus dizia, se vocês se aliarem a outras nações, eu vou vir com juízo. Eu vou mandar peste contra vocês, vou mandar gafanhotos, eu vou mandar outras nações que virão de longe e vão levar vocês cativos. É isso que acontece aqui. Um juízo temporal. Porque ela estava dentro da igreja corrompendo, praticando idolatria. Portanto, não se assustem quando o Senhor julgar temporalmente muitas de suas igrejas espalhadas pela terra. Porque tem tolerado o mal dentro de si. Existem 3 grupos aqui. Jezabel, a líder. Os seus filhos, uma figura de linguagem, né, obviamente, para aquelas pessoas que estavam totalmente alinhadas, que praticavam seus ensinos,
que estavam ouvindo as suas ordens, e outro grupo é alguns que com ela adulteram, como está escrito. Ou seja, alguns que comungam do seu ensino, ou pelo menos se omitem. Está vendo lá a bagaceira, mas não está fazendo nada. Está sendo omisso em sua obrigação. E Cristo promete uma grande tribulação para eles. Quanto a Jezabel, ficará acamada. Isso pode ser um sinal de sofrimento e morte. Inclusive, como consequência das suas próprias atitudes, da sua própria vida libertina e perversa. Os que tinham ouvido o seu ensino passariam por um grande sofrimento. E o intuito é para que eles se arrependam. É como se Cristo estivesse dizendo a mesma coisa que Paulo disse, aquele pecador lá em 1 Coríntios. Ele vai ser expulso da igreja para que Satanás esmague ele, amasse ele, para que ele veja que longe do Senhor, longe do arrependimento é terrível. Quem sabe ele não volta, quebrado, mas arrependido. Paulo diz lá isso em 1 Coríntios 5,5, ele diz que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Normalmente, quando Israel desobedecia a Deus, era justamente isso que acontecia. O Senhor levava uma perseguição muito grande para o povo. O reino do norte foi exilado na Síria, o reino do sul foi exilado na Babilônia por 70 anos, fora as invasões, fora os espólios, fora tanta perseguição. Por quê? Desobedeceram a voz do Senhor. Descumpriram, quebraram a aliança de Deus. É melhor ser julgado temporalmente do que eternamente. Seus filhos também são colocados aqui, né? Fica muito claro que muitos deles seriam punidos com a morte. Seriam as consequências diretas dos seus pecados. A rejeição da advertência divina. Quem rejeita ao Senhor, meus irmãos? Quem rejeita a voz do Espírito? Não é à toa que em todas as casas a gente ouve. Deem ouvidos ao que o Espírito diz às igrejas. Quem rejeita a voz do Senhor, quem rejeita o Espírito, quem endurece o seu coração, está à mercê do mal. Observem as palavras de Jesus para eles. Todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Que grande alerta. Não se aparte do ensino do Senhor. Não se distancie da repreensão do pai que ama os seus filhos. Ele julga os impuros. Ele faz isso justamente. Eu retribuirei a cada um segundo as suas obras. E ele declara, todos saberão. Todos saberão o quê? Aquela imagem é para ficar visível, para que toda igreja esteja alerta. Todos saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, nada passa despercebido. Está pensando que aquilo que você faz escondido, diante dos olhos de todo mundo, aquilo que você vê, aquilo que você consome, aquilo que você conversa, está oculto aos olhos de Cristo? Não está. Todos saberão que Ele é aquele que sonda mentes e corações. É interessante porque o texto original diz néfron e cárdia. Ou seja, néfron é rim, daí que vem nefrologia, né? E cárdia, coração, cardiologia. Porque o povo hebreu tinha a sua ideia de mente, de pensamento, de razão e emoções, não aqui na cabeça, mas nos rins e no coração. É um pouco diferente de nós, né? O povo antigo. E ele usa aquela mesma figura já conhecida do povo. Claro, a nossa tradução vem trazendo para nós corretamente, está traduzida corretamente. Eu sou aquele que sonda mentes e corações. Ou seja, nada passa despercebido daquele que tem os olhos como chama de fogo. E se ele julga, o seu juízo é severo, porque ele esmaga todos com seus pés de bronze reluzente. O seu juízo é justo e é segundo a obra de cada um. Então o Senhor passa para uma exortação à perseverança. Observe, há uma mudança. Agora ele está falando com outro grupo. Versículos 24 e 25. Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, ou seja, que não praticaram essas coisas que ela ensinava, que não se levaram para essa prática terrível. Ele diz, não porei outra carga sobre vocês.
Tão somente conservem o que vocês têm até que eu venha. Está claro que ainda havia um grupo, um remanescente fiel, como o Senhor declara a Elias depois de matar os profetas de Baal. Eu sempre reservo para mim 7.000 que não se dobram a Baal. Jesus se dirige àqueles remanescentes fiéis. Eles não comungaram desse ensino maligno de Jezabel. Ou seja, eles não conheceram essas coisas profundas de Satanás. Eles não praticaram idolatria, eles não comeram as comidas sacrificadas, eles não praticaram os adultérios. A esses aos que o Senhor mantém fiel, Cristo declara: não porei outra carga. Nada novo será exigido. Por que Jesus está dizendo isso? Ele está alertando. Isso é um grande alerta, irmãos, contra os falsos profetas. Primeiro alerta de um falso profeta é ele querer trazer uma coisa nova. Exigir de você uma coisa nova. Ou dizer, eu tenho uma coisa nova que ninguém sabe. Jesus diz assim, eu não trarei outra carga. Eu não ensinarei outra coisa. Guarde as obrigações que vocês já conhecem. E parece que esse texto está sendo tirado ali, porque eles eram gentios que tinham se convertido ao Evangelho. Está sendo tirado de Atos 15, 28 a 29. Que tinha sido justamente uma discussão sobre qual a obrigação dos gentios no corpo de Cristo. Será que os gentios têm que fazer as mesmas coisas que os judeus têm que fazer? Tem que se circuncidar? Tem que guardar o sábado? Porque como é que o gentio vive? Então, Atos dos Apóstolos 15, 28 e 29 está escrito: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês mais encargo, além destas coisas essenciais. Observe o que está escrito sobre as coisas essenciais. Que vocês se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, bem como da carne, da comida de animais sufocados e da imoralidade sexual. Se evitarem essas coisas, farão bem, passem bem. É o que está escrito. Essa era a obrigação dos gentios. Se resume a não se misturar com os idólatras, não cometer idolatria. O Senhor, ele não dá um novo evangelho. Ele não fica criando novas regras. Portanto, atentem-se. Se alguém vier com coisa nova, não o receba. Se for outro evangelho que não esse que vos tenho dado, que seja anátema. Jesus anima os crentes fiéis a perseverarem naquilo que eles já tinham. Então, somente conservem o que vocês têm, até que eu venha. Ou seja, conservem-se assim perseverantemente. O Senhor não exige coisas novas, Ele não coloca novos fardos sobre nós. O seu jugo é suave, o seu fardo é leve. O que Ele requer de nós mesmos, irmãos, é o que Ele sempre quis de nós. Desde o princípio Ele declara, como Ele declarou as obras daqueles irmãos: obediência prática, fidelidade, amor e perseverança. Não tem nada novo. E todo aquele que se mantém nos santos caminhos do Senhor recebem a promessa do Senhor. Todos esses que vencem aqui recebem a promessa da herança na eternidade. Esse é o 6º passo. Versículos de 26 a 28. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade de meu Pai e eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Mais uma vez, são várias figuras de linguagens que apontam para o nosso fim, reinando com Cristo. E essas figuras de linguagens, elas são tomadas do Salmo 2, do Salmo 2. Aqueles que vencem receberão autoridade. Ou seja, reinarão com Cristo para sempre. Julgarão as nações naquele grande dia. Porque Ele é o verdadeiro Filho de Deus que nos promete essa herança. E não pertence a nenhum outro essa herança, mas a Ele. Por isso Ele pode dá-la. Salmos 2, de 8 a 12, de onde é tirado isso, é um salmo messiânico, um salmo do rei Davi. Um salmo que é como se fosse o pai falando para o filho, o Senhor falando para Jesus: peça e eu lhe darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Com vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixem-se advertir, juízes da terra. Sirvam ao Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Beijem o filho para que não se irrite e não pereçam no caminho.
porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Jesus ouve isso do Pai, esse mandato perfeito. Ele é o Rei eterno. Beijem o Filho, ou seja, se aproximem do Filho. Creiam. Davi escreve séculos antes de Cristo vir ao mundo. E uma vez que ele tem isso, que tudo é dele, que tudo já foi colocado debaixo dos seus pés, ele pode dar essa autoridade a quem ele quiser, e ele fará isso à igreja. Então, por fim, irmãos, nós somos convocados a ouvir a sua voz. Aquele que diz, eu lhes darei a estrela da manhã. Ele mesmo é a estrela da manhã. O sol reluzente não é Apolo, o Deus Sol, mas Cristo é a estrela da manhã. Não é Apolo, nem Zeus, o rei do mundo, mas Cristo é o rei do universo, o criador de tudo. E por isso ele nos convoca a solenemente, reverentemente, com muita atenção, ouvir a voz proclamada pelo Espírito à igreja. Versículo 29. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todo aquele que tem ouvidos deve ouvir. E a sua mensagem é clara. Não tem nada especial, diferente. Sejam crentes fiéis. Vivam um evangelho ativo, um evangelho prático, não apático. Um evangelho sem moda, sem invenções, mas fiel. Cultivem, guardem em vocês as virtudes de um cristão verdadeiro. Vocês devem fazer boas obras. Elas devem abundar em seu meio. Devem existir cada vez mais e mais. A nossa vida deve ser movida pelo amor. Todos nós devemos fazer isso com verdadeira fé, crendo no Senhor, confiantes no Deus perfeito. A nossa marca deve ser o serviço. E o serviço perseverante, o serviço que não muda de disposição. Não um coração com ânimo duplo, mas fiel ao Senhor, rejeitando todo e qualquer ensino maligno das trevas que venha aparecer em nosso meio. É isso que Deus nos ensina através da sua palavra. É isso que ele comunica aos nossos corações pelo Espírito. Viva uma vida fiel e ativa. Todo aquele que vencer reinará com Cristo para sempre. Ele é a estrela da manhã. E ele mesmo se dá para todos nós. O nosso Deus, o nosso Senhor. Amém. Vamos louvar o nosso Deus, irmãos, e nos colocar de pé.